Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o MongoDB, uma introdução. O MongoDB, falar o que é e as principais características do Mongo para motivar a vocês trabalharem com este banco de dados orientado a documentos. O MongoDB é um DB não relacional de documentos e ele é baseado no JSON. E é utilizado aqui esse BJSON, que é Binary JSON, do MongoDB. Ele é open source. Ele tem um esquema que ele é flexível, e aí é sem esquema. Vocês vão perceber que a gente consegue não ter uma estrutura pré-definida de uma tabela com linha e colunas com a mesma quantidade para cada tabela. É sem esquema. Construído em C++, e a sintaxe dele é semelhante ao JavaScript. E o nome vem aí de humongous, que significa gigantesco. Tem um banco de dados que armazena grande quantidade de informações no contexto aí do Big Data. As principais características, ele tem um alto desempenho. Por quê? Porque os documentos eles são embutidos e a gente tem índices atuando sobre eles. Esses documentos embutidos, a gente vai ver características dele que eu consigo colocar atributos dentro de atributos, eu consigo armazenar em arrays e eu ainda tenho links que eu posso ligar a coleções. Ela é uma linguagem rica, porque permite aí o CRUD, e por ser rica, ela permite aqui essa agregação de dados. Existe um pipeline que eu consigo fazer as mesmas consultas que eu faço no SQL, no banco de dados relacional, eu consigo fazer no MongoDB. Eu consigo, além dessa agregação de dados, eu consigo buscar por texto e ainda fazer consultas geoespaciais. Já falando de características bem peculiares aqui do Mongo e que diferente aí do SQL. Tem uma alta disponibilidade por causa da questão do Big Data, e aí eu tenho esse recurso aqui de replicar, e eu tenho uma escalabilidade horizontal, sharding, que eu consigo acessar ou armazenar informações do meu banco em várias máquinas, facilmente. Aqui tem um ranking que eu trouxe agora de outubro de 2021, um ranking do DB Engines, que o MongoDB é o principal banco de dados não relacional aqui dessa lista dos mais utilizados, né? O quinto aqui, o primeiro de banco de dados não relacional e de documento. O próximo seria o Redis, que é de chave e valor. Depois eu tenho aqui o Search Engine e outros. Aqui o Cassandra, que é de coluna, é o 10º utilizado. Então a gente vai estar nesse contexto aqui. Aqui são os critérios que foram utilizados para definir esse ranking do DB Engines, por busca, por interesse, por lista de discussões, quantidade de oferta de trabalho lá nos Estados Unidos, perfil de redes profissionais, né, no LinkedIn, por exemplo, e relevância de redes sociais, por exemplo, no Twitter. Então esses foram os critérios a utilizar para montar esse ranking, que aqui é o mesmo, só que aqui separado por categoria. E a gente percebe aqui, ó, banco de dados relacional, mais de 70%. Mas isso aqui, essa fatia, com o tempo, está sendo diminuída do banco de dados relacional e aumentando dos demais bancos não relacionais, devido à heterogeneidade de informações que nós temos na web e com demandas para serem usadas em banco de dados que proporciona escalabilidade. E aí o Mongo é um desses bancos. E aqui eu tenho um percentual do Mongo, ó, 10%. É o banco de dados relacional mais utilizado. Aqui, nesse contexto, é armazenamento de documento, o Mongo encontra-se nessa categoria. Antes era 8, 9 e agora já está 10% atualizado aqui em 2021. E aqui também trouxe uma pesquisa do Stack Overflow, que é uma das maiores comunidades aí de desenvolvimento para tirar dúvidas, para acompanhar, que acompanha os programadores e desenvolvedores. Aqui foi feita uma pesquisa com mais de 70 mil desenvolvedores, profissionais que trabalham na área, e aqui mais de 25%, quase 30%, utilizam o MongoDB como um banco de dados nas suas respectivas empresas no dia a dia de trabalho. Quem usa o Mongo na página do Mongo, Google, Adobe, eBay e outros, SAP.
O JSON, ele é uma notação de objeto em JavaScript. E é por isso que eu consigo também, além de acessar os dados, programar em JavaScript, né, da mesma sintaxe aí no Mongo. Essa notação foi criada para essa troca de dados, por ser simples, ele é um texto, né, então a comunicação de rede fica mais leve. Características lida e escrita por humanos e analisada por máquinas. Basicamente, eu tenho uma chave e eu tenho um valor. E aqui seria um exemplo, a gente tem um exemplo de um JSON, abro chave, fecho chaves, e aqui dentro eu coloco as minhas informações. Percebe que aqui eu tenho vários tipos. Eu tenho um nome, que é um string, eu tenho uma idade, que é do tipo inteiro, eu tenho um eleitor, que é booleano, escolaridade aqui está com valor nulo, eu tenho um array, que é uma característica de bancos de dados de documento. Eu consigo armazenar essas informações aqui, diferentemente de um relacional que eu não consigo armazenar um array. Ou um objeto embutido, a gente chama aqui de object ou documento, um objeto embutido. Desse endereço eu consigo acessar aqui a cidade, eu consigo acessar o estado. Eu consigo validar um JSON aqui por esse link, JSON lint, ou eu consigo visualizar por aqui também, que ele mostra bonitinho. E o MongoDB ele usa essa sintaxe do JSON, mas é o binary. Ele inclui aqui 3 objetos. É o Object ID, que quando eu crio qualquer coleção no meu banco de dados MongoDB, ele automaticamente cria uma chave primária, que é esse Object ID. Claro que minha chave primária pode ser um CPF que eu defini, mas se eu não definir um Object ID, um ID, ele vai criar automaticamente aqui um número que é único e não se repete. E exatamente, também ele proporciona aqui armazenar data e datas binárias. Então, o Mongo utiliza esse BSON e é utilizado, o BSON tem 2 características. Além de proporcionar esses novos tipos, ele tem uma rápida escaneabilidade. Então, que torna varrer um documento, a procura de um documento muito mais rápida. E aí o Object-ID, como eu falei, todo campo de qualquer coleção, ele tem obrigatoriamente esse campinho aqui, underline ID. A gente vai ver nas nossas coleções que ele é um campo obrigatório, que eu posso definir ou eu posso colocar ele como um Object-ID e ele cria para mim esse número único que é o identificador da minha coleção. Características, ele pode ser, ele foi projetado para ser escalável, para ter uma grande quantidade de informações, e por isso ele não é implementado junções e nem transações ACID. Então a gente não tem até essas propriedades ACIDs de atomicidade, consistência, integridade e durabilidade, isolamento e durabilidade igual lá no SQL. E nem as junções. A gente vai ver que a gente tem link, que é diferente de junção. Como viver em um mundo sem junções e transações? Aí a gente tem documentos que são aninhados, e a gente tem os documentos embutidos, embedded documents. Eu coloco um documento, naquele exemplo que eu coloquei anteriormente, um endereço, e esse endereço tem cidade, tem nome, ali é um embedded document. Eu consigo criar links artificiais, e é para ligar uma coleção com outra. A coleção é como se fosse a tabela no banco de dados relacional. Mas não é uma chave estrangeira, é só uma informação textual, que não vai garantir. Se eu existir uma informação K1 e esse 1 não existir na outra coleção, ele não vai impossibilitar de eu criar. No banco de dados relacional a gente sabe que essa ligação de chave estrangeira, ela existe e se não existisse essa informação em ambas as tabelas, não é criado. Aqui não. Ele é criado e ele é flexível, porque não tem essas propriedades de atomicidade, de transação ACID. E as operações são atômicas, mas em um único documento. Então, ou aquele documento ele é escrito, ou ele é gravado todo, ou ele não é. Mas se houver uma ligação em uma outra coleção, aquele documento pode ser gravado e o outro não. Então, não garante essa atomicidade em documentos diferentes. A gente tem que, na hora de modelar o nosso banco de dados orientado a documento, usando as coleções, a gente tem que pensar nisso. Se não vai interferir, se eu criar uma coleção e a outra não for criada, vai ter algum problema, e a gente tem que ponderar isso da melhor forma possível. E aí, ratificando a questão da atomicidade,
As outras requisições recuperarão o documento já modificado completamente ou antes da modificação. Então eu consigo acessar completamente ou antes. Ele já foi processado, eu consigo acessar, ou antes. Nunca durante. Se eu estiver trabalhando de forma inserindo naquele momento, não será possível fazer uma alteração nele ao mesmo tempo. Problemas. O que pode acontecer? A consistência ela pode ser eventual. Em um determinado momento o banco não está consistente porque exatamente existe o acesso concorrente inserindo uma determinada informação, ele não vai estar consistente naquele determinado momento. Pode haver duplicidade também de informação, inconsistência entre os campos de coleções diferentes por causa desses links de documentos, que eu estou ligando duas coleções, e porque não vai garantir essa integridade, porque não é uma chave estrangeira. Por outro lado, ganha-se muito com desempenho e escalabilidade. E a aplicação torna-se responsável aí pela integridade. Quem vai gerenciar essas informações de integridade vai ser a aplicação. Os principais componentes é o cliente aqui, MongoDB. Quando eu instalo o servidor do MongoDB, ele já me fornece esse servidor do MongoDB, MongoD. E ele fornece para mim um cliente que eu consigo acessar via prompt. E aqui tem os principais recursos dele, de replicar, de configurar, de roteamento de clusters. E eu tenho uma lista de drives aqui também para acessar nas minhas principais linguagens de programação, aí, ou web ou desktop. Os componentes, citando aqui, eu tenho o sharding, que é o particionamento de dados, e o de replicação de dados. Então eu consigo, ele proporciona essa escalabilidade horizontal, como foi falado antes, o sharding, e ele proporciona essa replicação dos dados de forma nativa. Então ele gerencia isso muito bem. O propósito dele é proporcionar essa escalabilidade e exatamente ter essa facilidade de escalonar os dados de forma nativa. Esses recursos já são implementados no Mongo. E aí, comparando aqui o BD relacional, lá a gente chama de banco de dados mesmo. Aqui no Mongo também. Só que a minha tabela lá no relacional, aqui a gente chama de coleção. Então, várias coleções. Linha, eu tenho aqui um documento. Esse documento, eu tenho vários documentos armazenados dentro da minha coleção. Coluna, a gente chama de campo. O índice é o mesmo índice. Junção, eu não tenho junção aqui, é documento interno ou subdocumento. Ou então o link, eu vou ligar duas coleções, por exemplo, mas não é uma chave estrangeira. Chave primária eu tenho, aqui obrigatoriamente sempre é o underline ID, isso é uma característica, a gente não vai ter lá matrícula de aluno, vai ter a informação matrícula no campo underline ID. A agregação, eu consigo fazer a agregação do BD relacional, aqui eu também consigo fazer por meio do pipeline, que é uma sequência de comandos que eu consigo executar no MongoDB. E é muito bacana, é muito legal, muito parecido, não é muito parecido, mas ele fornece todos os recursos que eu consigo fazer de juntar tabelas, aqui eu consigo juntar documentos e consigo buscar informações por meio desse pipeline aqui de forma muito intuitiva e interessante. Aqui é um exemplo do Mongo Shell, quando eu instalo, eu vou no prompt de comando Mongo, ele acessa meu banco de dados. Eu posso fazer tem o meu banco, né? Aqui eu estou fazendo uma consulta DB, que é acessando qualquer coleção do meu banco, e funcionário, que é a minha coleção. Essa minha coleção, estou fazendo uma pesquisa, procurando para o departamento 5, e aí eu estou trazendo o nome, a função e o salário. São presentes aqui, o 1 é dizer que está presente, aqui o A, o 0 é ausente. Então o ID ele não traz, ele traz essas três informações do departamento 5. Aqui está um exemplo. Também posso usar interfaces gráficas e IDEs para manipular os dados do MongoDB. Um exemplo aqui é o Compass, que já vem no próprio Mongo. Quando a gente instala o MongoDB, ele tem o Compass aqui e eu consigo aquele pipeline, por exemplo, de agregação que eu falei para vocês anteriormente, eu consigo fazer aqui, fazer um match, é uma sequência. Eu faço um group by e eu faço uma ordenação dos dados. Aí ele vai me mostrando para cada uma dessas etapas as informações que eu tenho. Então no match eu tenho 7 documentos, quando eu agrupei eu tenho 2, eu ordenei, eu continuo aqui tendo 2 porque os dados só estão ordenados.
Então, no Compass eu consigo visualizar isso de forma gráfica e eu consigo também manipular índices e outras informações aqui de forma gráfica. Além do Compass, tem o Robot 3T, que é gratuito, é a interface que a gente vai utilizar. Vocês podem utilizar o Compass depois também. Aqui eu tenho a entrada de dados, aqui eu tenho o resultado. E aqui ele me mostra a execução, né? O tempo que foi levado e o que... Ou aqui um help de informações, basicamente, que eu tenho acesso nesse Robot 3T. As minhas coleções ficam aqui à esquerda. Tenho também esse Studio 3T, que é uma ferramenta que tem mais recursos e ela é paga. Eu consigo manipular os dados de forma gráfica, assim como o Compass, e eu consigo ver quais são os atributos, os campos que eu tenho, eu consigo manipular, fazer consulta, projeções, via interface gráfica. E basicamente é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.